Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o professor Júnior do Seminário Eira Cristã. A nossa aula hoje é Epístolas Paulinas. Vamos começar no capítulo 3, na primeira epístola aos Coríntios. Tá? O tópico 1 é o cenário histórico da cidade de Corinto. Tá? A posição geográfica da cidade de Corinto, numa faixa estreita de terra entre o Golfo de Corinto e o Golfo Sarânico, tá? Na Grécia. Era a sua garantia de prosperidade comercial, porque era muito estreita a faixa, né? Então vem o continente, aí dá aquela estreitada, né? Ali é a cidade de Corinto, larguece de novo, né? E tem uns 400 quilômetros para dar a volta em volta do Peloponeso, e a faixa estreita é só 6 quilômetros e pouco, né? E a cidade de Corinto ali, né, onde foi depois construído o canal de Corinto, né, nesses 6 quilômetros de pedra, foi começado pelo Nero, né, que depois o Galba abandonou esse projeto lá, que era muito caro, tá? Depois foi continuado mais na frente com outros imperadores romanos, né? O canal de Corinto. Mas a cidade de Corinto, ali, né, ela teve 2 locais também, um local depois mudou para outro, né? Era um lugar bem próspero, né? E era um atalho comercial. Então, os comerciantes, os navegantes em geral, preferiam enviar suas mercadorias ali através do istmo, né? Ao invés de arriscar a longa viagem ali, né? Rodeando os cabos ali, né? Nas tempestades ali do sul do Peloponeso. Era um ponto de parada natural da rota de Roma, né? Quem vinha de Roma para o Oriente. E era o lugar onde se encontrava várias rotas de comércio. Era um lugar com uma posição muito estratégica. Então, a antiga Corinto foi totalmente destruída, né, pelo romano Múmios, né, arcaicos, seu nome pouco visto, porque nós estamos falando de Roma, né, antes de Cristo, né, 146 anos. Então, Roma só deu a levantada para ser o império que foi, né, 100 anos depois disso, né, perto da época de Jesus, né, 30 e poucos anos, 40 anos antes, é que se tornou o império que foi e se expandiu muito mais que isso, né. Mas quando um século mais tarde, então a cidade foi reerguida, né, depois que ela foi destruída por esse Múmios, né, já no princípio do Império Romano, né, ela foi erguida como uma colônia romana, né, e reconquistou rapidamente muita da sua grandeza anterior. Tá? E como era uma nova cidade, era uma colônia romana, né, naturalmente seus habitantes eram romanos no início. Tá? Não é em Roma, né, Corinto é na Grécia. Tá? É uma parte da Grécia aqui que nós estamos falando, na costa do lado de Roma, né? Ali tem um golfo, né? De um lado é Roma, né? Do lado é a Itália, né? Roma ainda fica um pouco mais longe. Do outro lado é o Peloponeso e é a cidade de Corinto, tá? Então, essa cidade, como nova colônia romana, reconstruída, né? Foi povoada por romanos, né? Os gregos pareciam, por um tempo, relutantes em se estabelecer na cidade, tá? Mas, eventualmente, né, retomaram em grande número. Né? A cidade atraiu também homens de muitas raças orientais, incluía-se entre eles uma população judaica bastante numerosa e suficiente para ter uma sinagoga, por exemplo, né? Que em formato 18:4. O elemento romano da população é ilustrado pelos nomes, né, o número de nomes latinos, romanos, né, no caso, associados a Coríntio no Novo Testamento, né, como Lúcio, Gaio, Tércio, Erasto, Quarto, né, Crispo, Tício Justo, Fortunato, Arcaico, né, todos esses nomes são nomes romanos, tá, são nomes latinos. Lembre-se que latim era a língua dos romanos, tá? Então, esses nomes aí eram de descendência latim, e latim era a linguagem dos romanos. Na página 40 do manual aí que você está utilizando, né, do material escrito, era uma cidade em que os gregos, latinos, sírios, asiáticos, egípcios e judeus
Compravam e vendiam, trabalhavam e folgavam, brigavam, se divertiam juntos, tá? Na cidade, nos seus portos, né? Como em nenhuma outra parte da Grécia ou de outro local qualquer. Era a capital da província romana da Acaia. Cada província era como um estado, tá? Mas ligada a Roma, né? Essa era na Grécia, mas era uma província romana, e toda província que tinha um território, e dentro dela uma capital. A província da Acaia, a capital era a cidade de Corinto. Tá? Havia uma grande população flutuante na cidade de Corinto, né? Negociantes, viajantes, ficava ali alguns dias, né? Depois colocava-se a caminho, tinha muitos comerciantes ambulantes, né? Buscava mercadorias em outros lugares, vinha para ali, vendia, ficava uns dias ali, depois ia buscar em outros países distantes. O comércio era muito grande ali, próximo a Roma, tá? Principalmente o comércio com o Oriente, né? E esse caminho aí dava para Constantinopla, que era, né, a porta do Oriente, e então era um lugar bem movimentado, com a população flutuante. Né? Então, qualquer coisa que fosse apregoada em Corinto podia se assegurar que ia disseminar pelo mundo afora, porque tinha muita gente que passava ali e não ficava muito tempo, tá? E andava pelo mundo. Bom, Paulo na cidade de Corinto. Né? Quando Paulo chegou a Corinto pela primeira vez, ele estava experimentando um grande desânimo, ele estava muito desanimado. Né? Ele teve em Filipos um começo prometedor, né? Esmagado pela oposição dos judeus fanáticos, né? A mesma coisa aconteceu na Tessalônica, em Bereia, em Atenas ele teve pouco sucesso, né? É porque a gente olha o Novo Testamento, lê ali, né? Principalmente no livro de Atos, a gente vê aquele trabalho ali, pensa num negócio só, né? Só cheio de vitória e tal. Mas a obra de evangelismo, a obra de propagação do evangelho, ela é muito árdua. Ela traz grandes dissabores, né? No início ali, né? Muita oposição, muita perseguição, muita coisa desse tipo. Então, Paulo experimentou isso, né? Naquela região ali, tá? Desde Filipos, né? Até na Tessalônica, até na Bereia, né? Que era na região também, né? Aquela região toda ali, né, ele sofreu muito. Né? E nos outros lugares também, nós estamos citando só esse ponto aqui, que é só Macedônia e Grécia. Tá? Não admira que quando foi para ocupar, né, a orgulhosa intelectual Corinto, né, fosse em fraqueza, temor e grande tremor, né, que é o que Paulo, como Paulo se referiu à cidade de Corinto. Tá? Os seus companheiros nessa viagem missionária, que eram Silas e Timóteo, estavam ocupados na Macedônia. Agora, ficaram na Macedônia, que é mais ao norte. Tá? De modo que provavelmente Paulo estava sozinho em Corinto, tá? O que não tornaria as coisas mais fáceis. Tá? Chegando a Corinto, ele se hospedou na casa de Priscila e Áquila, né, que eram judeus, que tinham sido expulsos de Roma. Né? Teve um imperador no tempo de Paulo, né, depois de Cristo, depois da ascensão de Cristo, chamado Cláudio, né, que perseguiu os cristãos, e uma das perseguições foi um decreto que ele fez expulsando os cristãos dali da cidade de Roma. Voltaram depois com a revogação, muitos anos depois, mas nesse tempo tiveram que sair. Então, Priscila e Áquila saíram de Roma e foram para Corinto, né? Por causa do decreto, né, do imperador Cláudio. Né? E nesse tempo, Paulo tinha como profissão, né, fabricar tendas. Né? A profissão dele era fabricante de tendas. E quando Silas, e Timóteo se juntaram de novo a ele, eles trouxeram notícias, né, a despeito da oposição os convertidos de Tessalônica, né? A despeito da oposição, aqueles convertidos de Tessalônica continuavam, né, firmes, fortes. Tá? Então, mesmo com os problemas, com as dificuldades do evangelismo, do trabalho missionário, né,
tem um fruto, tem um resultado, né? Então, lá em Tessalônica teve muito problema, muita oposição, muita perseguição, mas aí Silas e Timóteo vêm até Paulo e falam, olha, os novos convertidos estão lá firme, tá? Então, Paulo viu que apesar das dificuldades e desencorajamento que ele, né, e perseguição que ele sofreu e, né, enfrentou, a bênção de Deus pousava sobre a obra que ele estava realizando, né? E então essas notícias aí deram um novo ânimo e ele se entregou à proclamação do evangelho, né, com uma energia renovada aí na região. Então, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo, né, é Jesus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado de Deus, tá? Bom, a ocasião da epístola, né, nós estamos falando da segunda epístola, da primeira epístola aos Coríntios, tá? A epístola foi motivada pela carta que Paulo recebeu da igreja coríntia, né, depois que ele saiu de Corinto, ele recebe uma carta a qual uma réplica seria necessária, ou seja, responder aquilo. Desculpem, uma réplica, uma resposta a essa carta era necessária, tá? Consequentemente, ele escreveu respondendo essas questões que foram levantadas relacionadas a casamento, a celibato, a alimentos oferecidos a ídolos e provavelmente sobre o culto público e os dons espirituais também. Havia dificuldade na mente dos cristãos de Corinto, né? Paulo escreveu para eles para resolver esses problemas, né? Esses embates aí doutrinários, tá? Mas, evidentemente, o que importava muito mais para Paulo era a notícia que lhe chegara, independente da carta, né? Havia inquietantes e irregularidade na conduta dos crentes em Corinto, né? Então, Paulo também foi motivado a escrever a eles, né, pessoalmente, né, não só na questão doutrinária, mas na questão da conduta cristã dos crentes que ali ficaram. E Paulo estava preocupado com a tendência da parte de alguns membros de tornar a ruptura com a sociedade pagã tão indefinida quanto possível, né? Então, aquele negócio do crente querer ser crente, mas quer ficar com o pé no mundo, não quer romper com o mundo, não quer romper com o velho eu, com o velho homem, tá? Ele está dizendo isso. A igreja estava no mundo, né? Como tinha que estar, né? Mas o mundo estava na igreja, como não deveria estar, tá? E tanto efeito, né, essa questão causou a Paulo que ele gastou seis capítulos tratando dessa questão aí, antes de sequer tocar nas questões importantes e doutrinárias às quais ele teria escrito essa carta. Ele estava preocupado com as divisões dentro da igreja, né? Os partidos haviam se formado, ligando-se aos nomes, né? Paulo, Apolo, Pedro ou até Cristo. Depois nós detalhamos isso mais na frente, tá? Paulo passa um tempo enorme, né, tratando disso aí. E é evidente que ele julgava isso coisa séria, né, das questões dentro da igreja, né, as questões administrativas ali. Depois havia um caso de incesto no meio da congregação da igreja, tá? A igreja, porém, não censurava o ofensor, então tinha o caso, tinha o conhecimento, e ninguém falava nada. Então, essa tentativa de encobrir esse pecado estava incomodando Paulo também, né? Provavelmente, como coloca Pullman, tá? Eles achavam difícil odiar o sensualismo, né? Que anteriormente eles consideravam divinos, era a cultura da época, né? Considerar esse sensualismo exagerado, essas libertinagens, essas coisas, como divino, tá? Que era uma característica do Império Romano. Havia também um espírito contencioso, né? Uns irmãos bélicos, né? Bem contenciosos ali no meio. Alguns membros da igreja não tinham, de fato, até buscado a lei, né? Com outros membros da igreja, tá? E Paulo achava que isso tinha que ser corrigido. E, em seguida, a sua atenção se volta para a impureza sexual. Não se podia permitir a continuação de pecados grosseiros dessa espécie nessa área sexual, tá?
Primeiramente, antes de tudo, 1 Coríntios visa a transformação da conduta, né, do homem na vontade de Deus. Né? Então, ele tem que ser uma nova criatura, ele tem que ser transformado. Havendo tratado desses males graves, Paulo se volta para as questões mencionadas na carta escrita a ele, tá? E depois ele inclui uma passagem magnífica sobre a ressurreição, tratada de 1 Coríntios sobre a ressurreição, o mais completo que você vai encontrar na Bíblia, né? Então traz ao lume, né, ao que parece pelo fato de que alguns coríntios negavam que os mortos haveria de ressuscitar. Então Paulo deu uma explicação doutrinária acerca da ressurreição, lembrando vocês que a ressurreição é a base do cristianismo. Sem ressurreição não há salvação, diz a Bíblia, tá? Então leia 1 Coríntios 15, 12, depois você dá uma olhada aí é um trecho grande aí sobre a ressurreição, tá? O resultado disso tudo, né, é uma inesgotável mina de pensamentos e vida cristã e orientações gerais. Em nenhum outro lugar no Novo Testamento há uma incorporação mais multiforme, né, dos imperecíveis princípios, né, que não pode perecer, e instintos que devem inspirar cada membro do corpo de Cristo em todos os tempos. Então, é uma carta doutrinária importante, com princípios, né? Nós estamos preocupados aqui com princípios teológicos, princípios de Deus. E princípios não mudam. Pode mudar até a dispensação, mas nenhum dos princípios não muda, tá? Então, Paulo não apenas trata de problemas que têm um modo de reaparecer em outras épocas, né, e regiões, né, mas ele nos dá o princípio sobre qual agir em determinadas circunstâncias. Ele trata de problemas cotidianos, do dia a dia, mas do ponto de vista central, e coloca os problemas cotidianos à luz da Bíblia, à luz da eternidade, tá? Bom, a primeira epístola aos Coríntios foi escrita com o objetivo de corrigir desordens que surgiram na igreja e para estabelecer para os fiéis um modelo de conduta cristã. Assim sendo, podemos determinar o seu tema da seguinte maneira: a conduta cristã na igreja, no lar e no mundo, tá? Esse é o tema, seria o tema sugerido para a primeira epístola de Coríntios. O seu lugar, né, é um lugar de redação, tá? O lugar de origem da epístola é indicado com bastante clareza pela afirmação de Paulo, né? Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, tá? Não temos uma exatidão aqui, mas deixa claro que ele esteve em Corinto, depois ele foi para Éfeso, onde ele passou muito tempo em Éfeso, e lá de Éfeso ele escreveu a carta para trazer os coríntios de volta, tá? Ele esteve em Corinto pregando lá no início, como nós vimos, daquela hora angustiosa e tudo, tá? Daí ele foi para Éfeso, chega lá, ele recebe uma carta da igreja de Corinto, explicando como é que estava a situação. Aí ele fez a réplica, né? Aí, né? Respondendo às questões que vieram pela carta, tá? E Paulo, né, essa passagem dele em Éfeso está descrita em Atos 19, né? Diz que Paulo foi à Macedônia, depois à Grécia, né? E de sorte que temos que achar um lugar para a carta ir antes disso, né? A permanência em Éfeso foi prolongada, né? Porque Paulo fala de admoestações que fez por 3 anos, tá? Na cidade de Éfeso, tá? Éfeso não fica do lado da Grécia, tá? É do lado da Ásia Menor, tá? A cidade de Éfeso é do lado da Ásia Menor. Então ele estava do lado da Grécia ali, Macedônia, Corinto e tal. Depois ele passou para o lado da Ásia, e lá na cidade de Éfeso, do lado asiático, ele escreveu a carta 1 Coríntios para mandar para o povo grego, né? De origem grega, tá? Apesar que eram cidades-estados independentes aí, mas era um povo de fala e cultura grega, de um modo geral, em toda aquela península ali, tá? Bom, se a determinação de Paulo de ficar até o Pentecostes significa que ele
planejava partir depois disso. Olha, eu quero planejando ficar até o Pentecostes, né? Não quer dizer, se eu vou ficar até o Pentecostes, depois do Pentecostes eu vou partir, tá? E se esse plano fora colocado em execução mesmo, né? Pode ter acontecido alguma coisa e não, né? E não deu para fazer o plano, mas o plano era esse, né? Então temos que situar essa carta durante o último ano dos 3 que Paulo passou na cidade de Éfeso, fazendo aquelas admoestações ali. Por que ela foi escrita? Né? Uma pergunta aí no item 6. Paulo visitou Corinto na sua segunda viagem missionária, né? Compare com Atos 18, né? E enquanto estava em Éfeso, ouviu falar das desordens cometidas na igreja de Corinto. Crê-se, então, que ele fez uma visita apressada àquela cidade. Tem um texto que faz a gente deduzir isso, tá? 2 Coríntios 12, 14, de que estava para visitar Corinto pela 3ª vez. Então, ele teve uma segunda vez lá. A primeira visita foi feita durante a segunda viagem, né, missionária, e a última depois de escrever 2 Coríntios, tá? Depois de voltar a Éfeso, né, escrever-lhes a epístola, agora uma epístola perdida, tem uma das epístolas de Paulo que foi perdida, tá? Instruindo-os acerca de sua atitude. Ela é citada aí, mas não temos acesso a ela, então supõe-se que ela tenha sido perdida, tá? Instruindo-os acerca das atitudes para com os membros da igreja que tinham cometido pecado, tá? 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Mais tarde, uma família de Corinto visitou Paulo, informando acerca das divisões surgidas dentro da igreja de Corinto, tá? O seu conteúdo, né, é bom a gente dar uma olhadinha aqui no conteúdo, porque ele tem uma definição importante, tá? No item 7. Ela visa correção de desordens morais e sociais, isso está nos primeiros capítulos, né? Aquela correção ali. Lembra que ele gastou 6 capítulos aí para falar de coisas desse tipo. Ele defende a sua autoridade apostólica, né? Ele fala da autoridade apostólica no capítulo 9. Ordem no culto, né? A liturgia do culto, a desenvolvimento do culto, ele trata disso detalhadamente, né? De 10 a 14. Da ressurreição, que eu já falei para vocês, está no capítulo 15, né? Dá uma olhadinha lá também. E conclui no capítulo 16 aí com uma série de orientações. O certo é que tem um grande número de princípios e conteúdo doutrinário aí que são de extrema importância para a igreja em todo tempo, em qualquer época, tá? Estão contidas aí nessa carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, tá? Bom, Paulo denuncia as divisões existentes entre os coríntios, né? Vamos detalhar só umas coisinhas aqui, né? Porque essa primeira carta aqui, ela fala muito do que... A segunda carta é muito pessoal, nós temos muito pouco em cima dela, porque ela é mais pessoal. A primeira carta, ela é bem doutrinária, então vamos detalhar aqui, porque tem pontos importantes a ser esclarecido aqui, que acontecem, inclusive, nas igrejas de hoje, tá? Os coríntios, tomados de uma admiração indevida para com a direção humana, colocavam-se debaixo de diferentes ministros, que procuravam levantar um contra o outro, né, como líderes rivais. Então, dentro da igreja, um apoiava um líder, outro apoiava outro líder, e tratava, né, o que apoiava um tratava o outro como um rival, tá, como inimigo. Alguns admiravam o zelo e o poder de Paulo, né? Outros já viam na eloquência, né, e culto de Apolo o pregador ideal, tá? Outros, pertencendo talvez ao partido judaizante, né, consideravam Pedro o apóstolo dos judeus, né? E o líder modelo, por exemplo, tá? Outros ainda, evidentemente, desanimados com essas divisões, aí chamavam simplesmente seguidores de Cristo. Então, tinha várias facções aí que não se misturavam, que não se davam entre eles, porque eles se colocavam não debaixo do poder de Deus ou da direção de Cristo, o dono da igreja, mas eles eram tomados por uma admiração indevida para com a direção humana.
Talvez até seja por isso que Deus permite aí, né, e fomenta aí a troca de pastores, tira um daqui, coloca ali, tira de lá e põe aqui, porque é importante para as pessoas não se apegar demais à direção humana e acabar perdendo o foco que, né, a direção vem de Deus, do Criador de todas as coisas. E aí, em Corinto teve esse problema grave que Paulo achou importante ele tratar o assunto, né? A sua repreensão e recusa da sabedoria e filosofia meramente humana, né, se compreenderão quando levamos em consideração que os gregos tinham uma profunda admiração pela educação e a cultura, que havia o perigo de eles induzirem, né, reduzir, desculpe, o cristianismo a um sistema meramente intelectual, tá? E de transformar ele numa de muitas escolas filosóficas já existentes no país, lá em Corinto, na época, tá? Então, como eles tinham, né, nós estamos falando dos gregos, nós estamos falando de Corinto, que é uma estado grega, tá? E que foi levantada como uma província romana, mas a cultura grega está ali em volta de todos eles, né? A cultura grega estava intrínseca do Império Romano, já havia 300 e tantos anos, passado aí de Alexandre, né, que espalhou essa cultura grega ali em torno do Mediterrâneo, e ela não tinha se dissipado totalmente. Então, as pessoas ainda tinham a filosofia, né, na veia ali, aquela coisa toda. Então, isso estava ameaçando invadir a igreja, né? Esse tipo de mundanismo, vou chamar de mundanismo, né? Esse sistema intelectualizado, né, mundano, ameaçava invadir a igreja e invalidar em pontos importantes, né, doutrinários que nós temos dentro dela. Portanto, Paulo ocupou uma boa parte aí, né, da sua epístola para tratar desse assunto, repreendendo ali a igreja de Corinto por essa atitude aí de ficar idolatrando ou exaltando esse ou aquele pregador ou humano.